Hola, gente! Bem-vindos a minha classe de espanhol. Hoje tenho 2 recadinhos para vocês. Registrar sua frequência mudou um pouquinho lá no Classroom, tá? Você vai precisar entrar, fazer um exercício para validar a sua presença. Quem está acompanhando somente pela televisão, por gentileza, entre em contato com a escola ou com o diretor para pegar suas atividades. Tendo qualquer dúvida, entre em contato com seu professor de espanhol. Vamos começar nossa classe? O que você viu na outra aula, na aula passada, com outro professor, você viu lá, viveriam em las casas de los pica-pedras ou de los supersônicos. Você falou um pouquinho da família lá, igual a família dos Jetsons, né, e do Fred Flintstone, né? Então, é lá da Idade da Pedra. Você viu um pouquinho como é que funcionava a Idade da Pedra, como é que eram os móveis, as casas, né? Então, você também estudou um pouquinho sobre o gênero reportagem e os substantivos que você viu lá, as partes da casa, da habitação, né? Então, você viu a quarto, habitação, você viu um pouquinho sobre as tecnologias do futuro, né? Então, pantalla, imagine, os supersônicos, aquele desenho foi feito lá nos anos 60, mas eles já tinham uma tecnologia, imaginavam aí coches voadores, né? Então os carros voadores, e tinham toda uma tecnologia diferenciada, que hoje você pode dizer, será que realmente aquilo já aconteceu? Muita coisa aconteceu, né? Hoje a gente tem aí, pode falar com o nosso chefe com o celular, e a gente nunca imaginaria que isso estaria acontecendo. Também vimos um pouquinho aí sobre os artículos, né? Definidos e indefinidos. Lá, lo, uns, unas, né? Então, você aprendeu um pouquinho de los artículos. E o que vamos ver em nossa classe de hoje? Vivimos como cigarras ou la hormigas? O gênero textual vai ser a fábula e uma música de apoio. Linguístico, a gente vai ver aqui sobre o pretérito imperfeito, que você também já aprendeu. Então, vai ser um repasso, uma revisão do que você já viu. Vamos na classe comigo? Vamos começar aqui com la cigarra e la hormiga. Cantou la cigarra durante todo o verano, retoçou e descansou e se ufanou de sua arte. E ao chegar o inverno, se encontrou sem nada. Nenhuma mosca, nenhum gusano, nenhuma minhoquinha. Foi então a llorar su hambre a la formiga vecina, pedindo-lhe que lhe prestara de su grano hasta la llegada de la próxima estação. Gente, o que nós estamos falando aqui? Você lembra dessa fábula da formiguinha, da cigarra? Ela ficava ali o verão inteiro cantando. Muitas vezes a formiguinha passava ali com os galinhos e ela ficava, né, brincando, tirando sarro, né? Eu tô aqui, bem de boa. O que será que aconteceu? Então, pessoal, vamos pensar um pouquinho. Nós vimos ali, eu só voltar um pouquinho para mostrar para você uma coisa. Aqui, enquanto ela estava lá descansando e a formiga, começou o inverno, certo? Aquele inverno, e aí ela começou a ficar com fome. O que aconteceu? Te pegaram la deuda com os seus interesses, lhe dijo. Antes de la cosecha te doy mi palavra. La hormiga não é nada generosa e está su menor defeito. E lhe perguntou a la cigarra, que hacías tu quando era cálido e bello? Cantava noite e dia livremente. Respondeu la despreocupada cigarra, com que cantavas? Me gustou tu frescura, pois entonces ponte agora a bailar, amiga minha. Gente, aqui o que nós estamos falando? Enquanto a formiguinha estava trabalhando, foi o que eu disse para você. A fome chegou, e quando a fome chegou, a cigarra teve que ir lá e conversar bem de perto com a formiga. Me ajuda, formiga, me dá um grãozinho para eu passar aqui esse inverno, eu te pago, prometo, vou pagar até com juros. E o que ela falou? Agora você vai ter que dançar, né? E qual que é a moraleja, a moral da história? No passes tu tempo dedicado só ao prazer, trabalha e guarda de tu cosecha para os momentos de escassez.
Gente, a moral da história faz parte da fábula, tá? Tem sempre um ensinamento. Essa moral da história, a gente vê, nossa, fábula, coisa de criança, para os ninhos. Você até aprendeu lá na 5ª série com a sua professora, mas essa moral da história, ela tem muito a ver com qualquer idade. O que está dizendo aqui? Sempre trabalhe, pense no futuro, não fique brincando o tempo todo. E você? O que está fazendo agora, nesse tempo que a gente está descansando, ou muitas vezes com um tempo de sobra? Você também está se preparando para o que virá depois? Você está estudando, está fazendo suas tarefas? Vamos pensar um pouquinho? Bom, gente, agora vamos ver. As fábulas são relatos literários curtos, né? Então, aqui é a definição do que é uma fábula. Professora, eu sei o que é gênero conto, eu sei o que é uma fábula, mas aqui nós temos a definição segundo a Real Academia Espanhola, né, o dicionário. As fábulas são relatos literários curtos que em ocasiões estão escritos em verso e que terminam com uma moraleja. Gente, o que é isso? Você viu junto comigo. Suelen estar protagonizados por animais, como é o caso da cigarra e da hormiga. Moraleja, lá vem a definição agora, lição de ensinança que se deduz de um conto, fábula, exemplos ou anedotas. Então, a moral da história, ela pode estar em qualquer gênero, gente. Não precisa ser só uma fábula. Um conto pode te ensinar, até mesmo uma brincadeira, uma anedota, contanto que você queira aprender. Vamos para o nosso primeiro exercício? Que hacía a cigarra mientras a hormiga trabalhava? Enquanto a formiga trabalhava, o que ela fazia? Cantava noite e dia livremente? Trabalhava o dia todo. Trabalhava e cantava abaixo do sol. Eu vou deixar você pensar um pouquinho e a gente já volta para a correção. Obrigada. E agora, pensar um pouquinho? Vamos ver se você acertou? O que hacía a cigarra mientras a hormiga trabalhava? A resposta certa é cantava noite e dia livremente. Cantava. Guarda essa informação que a gente vai precisar daqui a pouquinho, hein? Trabalhava o dia todo e trabalhava e cantava abaixo do sol. Gente, tem muita gente que se confunde. Olha só, cantava abaixo do sol e já vai logo colocando essa aqui. Pensa bem, tá? Ela só cantava dia e noite, não trabalhava. Outro exercício para você pensar de novo, tá? Vamos ver. Agora ele tem a ver com a fábula inteira. Marca aí na nossa tábua a resposta correta. Ao princípio da fábula era verano? La cigarra recorria comida para não morrer de fome, né, de hambre.
Las formigas cantavam mientras trabalhavam, elas cantavam, e as formigas cantavam e trabalhavam. Ao final da fábula, era inverno? Vou pensar mais um bocadinho e a gente já volta para a correção. E aí, conseguiu fazer esse exercício? Vamos ver se você acertou? Ao princípio da fábula era verano? Sim. La cigarra recorria comida para não morrer de fome? Não, ela não ia lá trabalhar para não morrer de fome, né? As formigas cantavam mentre trabalhava? Não. A fábula, no final da fábula era inverno? Sim, apertou inverno, não tinha como ela pegar mais galinhas nem nada para comer, né? Aí ela teve que correr atrás, né, pessoal? Então, era inverno. Bom, preste atenção, fíjate.
Em las fábulas, os personagens quase sempre são animais ou objetos que apresentam características humanas, como habla e movimento, né? Então, você tem aqui exemplo de uma fábula aqui bem conhecida, que Conejo e a Tortuga, né? Então, a tartaruga e a lebre, com as fábulas dos valores aí da liebre e da tortuga, e você também pode dar uma olhadinha aqui. O caso, as características humanas. Um ficou ali dormindo, preguiçoso, o outro foi sendo ali sempre insistente, né? Então, tudo isso é característica, da mesma forma que a formiga trabalhadeira, enquanto a cigarra ficava lá tocando sua violinha. Então, essas características, elas se apresentam nas fábulas, tá bom? E agora, nós vamos ver a letra da música aqui de Mercedes Sosa, tá? Intérprete Mercedes Sosa, e preste bastante atenção aqui no estribilho. Tantas vezes me mataram, tantas vezes me morri. Sin embargo, estou aqui ressuscitando. Graças dou a las desgraças e la mano com punhal. Pero, ¿por que me matou com tão mal? E segui cantando. Cantando el sol como la cigarra. Después de un año baja la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Gente, então, você pode perceber que existe aí uma conexão entre a fábula e a letra da música da Mercedes Sosa. Se você tiver interesse de conhecer um pouquinho mais sobre a música, você pode colocar aqui, se você tiver o QR Code, você pode colocar e acompanhar a música junto. Vai valer muito a pena, tá, pessoal? A Mercedes também, ela fala muito desse povo, né, sofrido. As músicas dela tem sempre um ponto, assim, bem importante. E se você gostar, eu tenho certeza que você vai gostar, porque vai falar um pouquinho mais sobre esse caminho de batalha, sempre está recomeçando, tá? Então, vai valer bastante a pena. Mas pra gente aqui nesse momento, essa música diz: cantando al barro de sol como la cigarra. Cantando. Vamos lá, pessoal. Não é igual aconteceu lá na fábula, ela cantava, não pensava no futuro, né? Mas chegou no momento que ela teve que voltar e se superar, teve que pedir ajuda. Para você pensar um pouquinho agora, tá? Que has aprendido com a fábula La cigarra e la hormiga e com as músicas Como la cigarra? Aproveite que você está pensando um pouquinho. Vamos fazer uma atividade? Que personagens estão presentes em la fábula e na música? Las hormigas, las cigarras, los pájaros. Qual é o tema de la canção e de la fábula? Trabalho? Tempo livre e ócio? Ficar na folga, tem muito tempo para não fazer nada? Ou superação? Pensa um pouquinho e eu volto já para a gente corrigir juntos, tá? Obrigada.
ver se você acertou. Muito bem. Las cigarras. Não eram nem as formigas e os pájaros, né? O que eles tinham em comum entre a fábula e a música eram las cigarras. E qual era o tema da canção e das fábulas? Gente, com certeza você deve ter pensado, é o trabalho, né? Não, pessoal, é a superação. Lembra que eu te dei uma dica antes de ir para o exercício, que a cigarra, ela superou muita coisa para chegar até a formiga e pedir ajuda, né? O mesmo, a música colocou ali em evidência. Você tinha que superar, você estava renascendo, mesmo que no próximo momento você fosse quase morrer, mas você voltava a renascer. Então, superação, tá bom? Parabéns para aqueles que acertaram, e se você não acertou, volta um pouquinho a aula, assiste mais, assiste devagarinho, pensa e volta e faz novamente para ver se você acerta. E agora, pessoal? Vocês já aprenderam o pretérito perfeito, você sabe lá que faz parte do passado, né? E é utilizado quando a gente vai estar falando um pouquinho das ações que já aconteceram com a gente. E para ilustrar um pouquinho isso aqui, vamos usar aí uma tirita da Mafalda, uma conversa que ela está tendo aí com o pai dela, com seu padre. Quando você era chico, que programa de televisão te gostava mais? Olha a curiosidade, né? Quando eu era chico, não tinha televisão. Ai, Jesus, não? Olha a carinha de desaponto dela. Então, para que eras chico? Que tonto. Pessoal, você já fez essa pergunta? Pai, como é que eram os programas de televisão quando você era ninho, né? Com certeza vocês já conversaram sobre isso. A Mafalda também, mas não esqueça, a Mafaldinha é lá dos anos 60. Então, nos anos 60, estava iniciando a TV. Por esse motivo, o pai dela ainda não tinha, quando ele era pequenininho, não tinha TV. Por esse motivo, ela ficou tão desapontada, né? Mas olha o que eu estou falando, não tinha TV. Vamos olhar um pouquinho o verbo? Para que a gente vai usar o pretérito imperfeito? Gente, o pretérito imperfeito, ele é usado para descrever ações passadas, na nossa rotina, lugares, épocas, né, circunstâncias, situações que nos ajudam a perceber que nós superamos, né? Então, eu estudava e agora eu tenho uma profissão. Então, o sucesso do meu presente depende muito de uma ação passada, certo? É dizer que o pretérito se usa com ações habituais e com ações terminadas, durativas ou progressivas. Gente, temos aqui uma tábua de verbos e você já deu uma olhadinha, você sabe lá, lembra? Trabalhava, trabalhava, tinha, vivia, né, gente? Então, trabalhava, como fica isso no espanhol? Trabalhava, tinha, vivia, principalmente aqui nos regulares, né, que eles vão manter aí o radical, só vai mudar aí o sufixo, e os irregulares, que ele é totalmente, ele vai ter uma regularidade nele todo, ele não vai fazer certinho aqui como os regulares. Era muito usado nas histórias infantis, nos contos. Era uma vez, né, pessoal? Venia, iba. E agora nós vamos fazer um exercício aí para fixar esse conhecimento, na realidade, repassar o que você já aprendeu. Conjuga os verbos entre parênteses em pretérito imperfeito de acordo com o sujeito. Sempre compartir nosotros, nuestro almuerzo con los demás. Você vai ter a opção compartíamos, compartias, compartiais. Los automóviles no existir. Em el ciclo 17. Existiria, existiríamos, existiam. Olha, tem uma dica ali do lado, você pode dar uma olhadinha e ver como ficaria essa conjugação. Pensa um pouquinho, faz o exercício e a gente volta já para a correção.
Terminaram? Vamos ver se você acertou? Muito bem, quem colocou compartíamos. Nem era compartilhíamos, nem compartilhais ali, se você for dar uma olhadinha, né? Ó, compartilhais ali seria vosotros, né? Então, sempre presta atenção qual é a conjugação que ele está pedindo. Los automóveis não existia. Esse aqui ficou um pouquinho difícil, né? Você vai ter que pensar, los automóveis, ellos, né? Então, existiria, existiríamos, né? Que são vosotros, existiriam, que seria eles, exatamente. Parabéns para aqueles que fizeram, tá? Atenção! O pretérito imperfeito de espanhol se emprega para descrever uma situação em el passado, relatar rotinas del passado ou curso de ações passadas que se repetem e sinalar cursos de ações passadas que se prolongam em el tempo e cujo começo ao fim não se concretiza, não se concretam, tá? Então, gente, essa ação, ele não vai ser completa, não é aquele passado que ficou lá, que você disse, ó, tem uma pedra em cima, não volta mais. Esse aqui, ele vai continuar, a ação é prolongada, tá, pessoal? Então, presta atenção nisso. Agora, nós vamos para o exercício 5. Completa os huecos com os verbos abaixo. Entrenava, renia, encantava, tinha, estava e passava. Vocês vão ter que pegar aqui no requadro e encaixar em cada um dos suecos. Pensa bem. Rubem lê el fútbol. Se el dia correndo detrás de la pelota, bola. Com sua equipe, los martes e los viernes. Lembra dos dias da semana? Martes, viernes, como era isso? Su madre lê constantemente porque sempre... O que a mãe dele fazia? Constantemente, ai, ai, ai. Suposto a jogar um partido com seus amigos, pero nunca tempo para hacer los deveres. Ai, 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 hein, Rubem? O que você fazia que não dava tempo para ficar fazendo seus deveres? Vou deixar você pensar um pouquinho e volto já. Não esquece de olhar lá em cima e ver qual palavrinha vai ficar bem encaixada aqui nos huecos.
Listos? Muito bem. Pessoal, só a professora falou aqui, martes e viernes. É martes e jueves, tá? Então, vamos ver se você acertou? Rubem le encantava futebol. Se passava o dia correndo detrás da pelota. Entrenava com sua equipe los martes e jueves. Sua madre le reunia constantemente porque sempre estava disposto a jogar um partido com seus amigos, pero nunca tinha tempo para hacer os deveres. Gente, tá certo isso? Ele sempre estava lá disposto a jogar, a treinar, né? Mas na hora de fazer os seus deveres, cadê? Por isso que a mãe pegava no pé dele. Pensa bem se isso estava certo. E olha os verbos usados aqui. Você colocou corretamente? Se você não colocou, volta lá na aula de pretérito imperfeito e dá uma olhadinha, tá? E agora o nosso quiz. Contesta. Que é moraleja? Enseñanza que se deduce a algo, especialmente de um conto ou de uma fábula. É o meio da história, ou seja, de um conto ou de uma fábula. Dá uma olhadinha lá no início da fábula. Quando que é moraleja? O que é uma moraleja? E o 2, completa as frases com o verbo em pretérito imperfeito. Em aquela época, no conscientes nossos comportamentos, ser e nosotros. Quais são as opções? Seríamos, ser ou éramos? Dá uma olhadinha na tábua de verbos e pode fazer aí a tarefinha, tá? Vou dar uns minutinhos para você pensar. Vamos ver se você acertou? Muito bem, ensinança é que se deduz a algo especialmente de um conto ou de uma fábula. E a resposta aqui do pretérito imperfeito, éramos. Lembra que ele é irregular, ele não poderia ficar em seríamos nem em ser, tá? Então, muito bem. O que estudamos em nossa classe de hoje? Vivimos como cigarras ou hormigas. E o gênero foi a fábula, com a moraleja, né, que eu falei várias vezes com você. A letra de música da Mercedes Sosa e pretérito imperfeito, que você fez aí um repasso, uma revisão. Adiós, não esqueça de pegar as suas atividades na escola e fazer os exercícios aí para validar a sua presença. Obrigada e até a próxima vez. Hasta luego.